Olá, como vai? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Esse primeiro dia de 2026 é uma honra muito grande eu estar aqui hoje conversando com vocês, trazendo um pouquinho da palavra, do amor de Jesus. E eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão da noite de hoje com uma prece para nós ir nos centrando. Talvez estejamos agitados pela passagem do ano, pelas festas, às vezes estamos confraternizando o mês de dezembro inteiro, aí chegamos agora em janeiro um pouco agitados. Então vamos trazer essa calma, essa paz de Jesus para os nossos corações. Então, vamos respirar fundo, fechar nossos olhos. Vamos mentalizar Jesus, Deus, todos os mentores espirituais, todos aqueles amigos que estão sempre nos amparando, nos cuidando, que estão sempre conosco. Vamos acerenando o nosso coração. Vamos fazer uma prece em favor do ano que está iniciando, que seja um ano muito abençoado, um ano muito alegre, um ano de muita evolução e muito crescimento pessoal, espiritual, que a gente consiga aquilo que for para o nosso bem, para o nosso adiantamento espiritual. Que nesta noite me seja permitido falar aquilo que é preciso, que eu esteja sempre sendo amparada pelos amigos espirituais, inspirada, instruída, a trazer aqui uma mensagem de amor e carinho. Com esta prece, eu dou para aberta a reflexão da noite de hoje. Então vamos lá. Deixa eu tomar uma água, que o calor está grande aqui. Então, vamos conversar um pouco sobre o capítulo 14 do livro, Quando Voltar à Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues. E ele tem por título O Jovem e o Amor. E eu acho uma reflexão bem importante a qualquer época, mas principalmente nessa, que nós estamos iniciando um novo ano, que somos naturalmente convidados a essa reflexão, para reavaliarmos as nossas escolhas, os nossos sentimentos, os nossos caminhos. E é muito simbólico que nesse primeiro dia do ano, de um novo ciclo, sejamos convidados por Amélia Rodrigues a refletir sobre o amor. E não é assim um amor qualquer, mas o amor em sua fase inicial, educativa e em construção. O amor vivido na juventude. Amélia Rodrigues nos lembra que ninguém nasce sabendo amar. O amor é uma conquista do espírito. Então, no capítulo O Jovem e o Amor, a autora espiritual nos conduz com doçura e firmeza a compreender que a juventude é uma fase em que o sentimento desperta com intensidade, enquanto ainda muitas vezes o discernimento ainda está em formação. Então vem aquela intensidade de amor, mas nem sempre acompanhado do mesmo grau de discernimento, que o discernimento ainda está em formação. Não por falha, mas porque é o estágio evolutivo. Aqui um trecho bem importante desse capítulo. A juventude é o tempo em que os sentimentos afloram com vigor, pedindo orientação segura para não se converterem em fonte de sofrimento. Esse trecho está profundamente alinhado com a visão espírita, de que o espírito reencarnado passa por etapas evolutivas, educativas. O jovem se sente muito, ama intensamente, entrega-se com ardor,
porque o amor, nesse momento, ainda está mais próximo, digamos assim, do instinto do que da própria razão. E isso não é condenável, não é algo errado, e é compreensível à luz da reencarnação. Amélia não trata o jovem como alguém que erra, como um erro, esse amar intensamente, essa entrega, mas como alguém que aprende. Ela escolhe cuidadosamente esse título, o jovem e o amor, porque reconhece que mesmo quando imaturo, o sentimento que move o jovem é o amor. Ainda em estado inicial, ainda necessitando de direção. Então, aqui um trecho também que eu grifei do capítulo, o amor, quando não educado, converte-se facilmente em apego, exigência e dor. Então, aqui Amélia nos ensina que o sofrimento não nasce do amor, mas da ausência de educação moral do sentimento. Então, nós precisamos nos educarmos a maneira, a intensidade do amor. Se esse amor não é um apego, uma carência, uma exigência, em que eu exijo que o outro me ame porque eu o amo, ou em dor, quando eu amo demasiadamente, eu faço muito e o outro faz na sua capacidade e isso gera uma dor. Então, o amor que aprisiona, que exige, que se desespera, ainda não amadureceu para a liberdade. No entanto, nada se perde na experiência ali, nas nossas experiências como espíritos. Mesmo os desencontros, as lágrimas, as decepções, as lições silenciosas que ficam, são essas lições silenciosas que ficam gravadas na alma, preparando-a para formas mais elevadas de amar no futuro. Então, Amélia segue adiante e nos chama à responsabilidade enquanto sociedade, família e educadores. Ela nos recorda que o jovem não caminha sozinho. Aqui mais um trecho importantíssimo do livro. A orientação segura, aliada ao exemplo digno, é o maior amparo que se pode oferecer ao coração juvenil. Não é pela repressão que se educa o amor. Não é pelo medo que se forma a consciência. É pelo diálogo, é pelo exemplo. O exemplo arrasta. Já ouviram falar desse ditado que o exemplo arrasta? E pela presença amorosa. O lar, segundo a doutrina espírita, é a primeira escola do espírito. E é ali que o amor começa a ser aprendido, ou confundido, deturpado, porque muitas vezes somos criados, somos educados por jovens que não tiveram ali um exemplo bom, uma presença amorosa, não tiveram diálogos. Então, eles não sabem, talvez, eles dão daquilo que eles receberam. Então, aí que muitas vezes acontece a confusão, ali no confundido que eu coloquei, porque começam a ter os conflitos. Por isso que Amélia nos convida a compreender que o amor juvenil é como a primavera. Muitas vezes há flores frágeis, ventos fortes, mudanças rápidas, mas também há vida nova surgindo. Então, se a gente pensar nos nossos jovens, são frágeis, são fortes, porque estão ali, não são nem mais crianças e não são ainda adultos. E a mudança é muito rápida, que as coisas vão acontecendo muito rápido na juventude. E é aqui que o título do livro ganha ainda mais sentido. A primavera não é o fim do processo, ela é o início do florescimento. O amor que hoje é impulso, amanhã poderia ser uma escolha.
O amor que muitas vezes é uma emoção, poderá ser o compromisso. O amor que hoje é aprendizado, amanhã será uma virtude. Então, à medida que o espírito vai ali amadurecendo, ele vai aprendendo a amar como Jesus amou. Aqui eu ouso falar como Jesus amou, ainda estamos, né, galgando os degraus ali, mas, né, Jesus amou com respeito, com renúncia, com responsabilidade e liberdade. Então, esse é a forma como Jesus amou e que nós devemos nos auxiliar e auxiliar os jovens. E meus irmãos, ao iniciarmos 2026, essa mensagem, ela se amplia para todos nós, jovens no corpo ou jovens na alma. Todos nós ainda estamos aprendendo a amar melhor, como eu falei ali. Nós precisamos aprender como Jesus amou. Ainda estamos num estágio talvez inicial, talvez mais avançado, eu não sei. Cabe a cada um. Mas nós devemos fazer esse exame de consciência, saber ir aprendendo, nos educando como é o amor que renuncia, que respeita, um amor responsável e um amor livre, que deixa livre, que não prende. Que este novo ano, que ele seja para cada um de nós uma nova primavera espiritual, que a gente saiba educar os nossos sentimentos, porque através do momento que eu sei educar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu vou provocar outros pensamentos vão gerar outros resultados e outras ações, e assim nós vamos na nossa evolução contínua, corrigindo excessos, aparando ali as arestas, mas no nosso patamar, mas sem nos acomodarmos. Que a gente saiba transformar esse amor impaciente que muitas vezes nós temos em um amor consciente, um amor que confia em Deus, que confia em Jesus, acima de qualquer coisa, que sabe que não importa pelo que a gente possa estar passando, nós somos amparados infinitamente por Jesus, pelos mentores espirituais, por Deus. Nós jamais estaremos sozinhos na nossa caminhada evolutiva, jamais. Não importa, mas eu preciso dar o meu passo. Já ouviram aquele ditado? Dá o passo que Deus dá o chão? Então eu preciso dar esse passo rumo à evolução. Eu preciso ter a vontade. Eu preciso o amor instintivo, que muitas vezes é de uma forma do instinto, que não tem aquela consciência, aquela medida, aquela dose, em amor cristão. Eu não posso amar só por instinto. Se eu amar só por instinto, talvez eu vá proteger os meus filhos demais. Eu vou querer colocar eles numa bolha, porque eu não vou querer que eles vão correr riscos, serem maltratados, que eles não sofram. Só que, ao eu fazer isso, eu vou provocar sofrimento neles, porque eu estou aprisionando eles, eu estou com um apego demasiado. E não é esse amor que Jesus ensina, como Jesus amava. É essa renúncia, é essa confiança, em que eu educo os meus filhos segundo as morais cristãs. Eu tenho fé e eu acredito que eles vão ser amparados, que eles não estão só. Então que 2026 não seja apenas uma mudança no calendário,
mas que seja um passo real na nossa evolução espiritual. E que quando a vida nos perguntar se aprendemos a amar um pouco mais, possamos responder com serenidade: estamos aprendendo e seguimos caminhando, seguimos ali na nossa caminhada. Que você possa ler esse capítulo, o capítulo 14, o jovem e o amor, na íntegra, porque é muito importante a gente trazer essa reflexão. Seja, se você tem, primeiramente é sempre para nós, primeiro eu absorvo. Não é porque eu tenho jovens, tenho filhos, ou eu estou prestes a entrar na juventude, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas primeiro eu absorvo esse ensinamento. Então, essa reflexão já para o primeiro dia do ano. Já que todo mundo utiliza já começam as novas metas de fazer dieta, as novas metas da área profissional. Que as metas também aconteçam na nossa evolução espiritual. Que eu tenha a meta de estudar um pouco mais sobre o amor de Jesus por nós. Entender um pouco mais sobre qual é o nosso papel aqui, o que nós precisamos fazer. Sobre, hoje eu estou em um patamar, não estou tão ligada à minha parte, não ligada, mas eu não estou tão aprofundada nos meus estudos. Talvez eu não esteja praticando a caridade. E a caridade aqui eu não falo somente de dar uma esmola. Eu falo da caridade, às vezes, é para conosco mesmo. Às vezes eu me abandonei. Às vezes eu me deixei de lado. Às vezes eu não estou cuidando direito desse veículo que eu tenho aqui. A minha alma é jovem, mas o meu corpo, ele está abandonado. E eu preciso dele para seguir na evolução. Eu preciso aprender o que é o jovem e o amor. Eu não posso amar desenfreadamente. Eu preciso amar com consciência o porquê eu amo, o que eu amo. Porque muitas vezes nós estamos como os jovens, os adolescentes, com paixões que não vão nos levar a lugar nenhum, só vão nos trazer sofrimento. Então é essa reflexão que eu gostaria de trazer na noite de hoje, com esse capítulo maravilhoso, que a primavera não é o fim do processo, ela é o início do florescimento. O amor que hoje é um impulso, amanhã será uma escolha. E à medida que nós em espírito vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a amar. Porque é através desse aprendizado de como eu amo, do que é o amor, que eu vou amadurecer no meu espírito. Então, mais uma vez, fica aqui o meu convite. Que 2026, esse ano que está se iniciando, nós iniciemos ele com muita gratidão. Pois nós estamos aqui hoje. Eu estou aqui hoje com muita gratidão no meu coração. Pois eu estou aqui falando sobre essa obra belíssima de Amélia Rodrigues. Eu estou falando sobre Jesus, sobre o amor. E isso é algo grandioso na minha vida. Eu espero de coração que você possa absorver um pouquinho do que eu quis trazer hoje aqui para vocês. Um pouquinho desse amor consciente. Desse amor respeitoso e livre.
e que nos amemos mais, com um amor juvenil, mas consciente. Esse é o mais importante. Entendendo os processos e com muita fé, com muita coragem, muito discernimento, muita resiliência, muita determinação e sempre acreditando que jamais estaremos só. Então fica aqui o meu desejo para encerrar. Antes eu quero fazer uma prece, mas antes da prece fica aqui o meu desejo. Que 2026 seja um ano maravilhoso, mas maravilhoso mais na presença em espírito, na presença de Jesus. Lendo, aprendendo, se desenvolvendo. Existem tantas obras, existem tantos lugares, tantas pessoas que nós podemos ajudar. Se nós aprendermos a amar de uma forma consciente, quantas pessoas vão ser impactadas e quantas pessoas vão se beneficiar com isso? Em primeiro lugar, nós, mas a nossa família, os nossos filhos, tanta gente. Então, para iniciar esse ano com muita fé, esse é o meu desejo, do fundo do meu coração. Agora vamos fazer uma prece de encerramento. Mais uma vez, vou pedir para que fechem os olhos. Ainda mentalizando Deus, Jesus, toda espiritualidade amiga. Agradecendo o amparo e a proteção e a capacidade de eu estar aqui trazendo essas reflexões e você que está aí do outro lado, tendo a capacidade de absorver. Que todas as pessoas que assistirem a esse vídeo, que elas sintam o amor de Jesus, a paz, e que esse novo ano seja um ano abençoado, um ano de trabalho, de muito crescimento espiritual, mas de paz, saúde e de aquilo que o teu coração, muitas vezes aflito, pede e clama a Deus, a Jesus. Muito obrigada, que assim seja. Muito obrigada a você por estar aqui comigo até agora. Obrigada por deixar eu entrar muitas vezes na sua casa. Não sei aonde você está assistindo essa palestra, mas muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até uma próxima.